Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai. Senhor, esteja nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento dentro da Tua palavra, Senhor. Nós possamos, ó Pai, fazer o melhor aqui nesse devocional, Senhor. Nós possamos, ó Pai, não só aprender, mas também poder ensinar aos outros aquilo que é o desejo do coração do Senhor, Pai. Abençoa o Jurandir, Senhor. Abençoa sua esposa, suas filhas na Austrália, seu filho aqui, Senhor. Seus pais. Abençoa seu ministério, Senhor. Peço também pela vida do Fábio, Senhor, que nos deu esta oportunidade, Senhor, de estarmos estudando a Tua palavra e participar desse devocional diariamente, Senhor. Abençoa a Ruth, Senhor, que está conosco hoje, Senhor. Abençoa a Tamires, a Marinete, o Lucas, o meu filho, Pai, o James, Senhor. A dona Lucinha, que nunca mais veio, mas tenho certeza que uma hora ela vai aparecer. Pai, eu te peço por todos, ó Pai, que participaram desse devocional, pelo Caio, Senhor, que um dia, Senhor, possa ter a oportunidade de estar presente juntamente conosco aqui, Pai, trazendo a Tua palavra, Senhor, contando os seus feitos, seus testemunhos, que eu sei que são muitos, ó Pai. Os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Continua nos protegendo, continua nos guardando, nos dando equilíbrio, Senhor, para que possamos viver, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor, dentro dos Teus desígnios, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa. É a bênção, é a paz que nós precisamos ter, Senhor, em meio a esse mundo cheio de conflitos, ó Pai. Que o Senhor nos traga paz, Senhor, paz de espírito, para prosseguirmos na Tua presença. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ótimo. Abacuque, capítulo 2. Os caldeus serão castigados a seu turno. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 nos diz: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então, o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela fé, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho e desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, é como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega, aquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Será que não se levantarão, de repente, contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa ao destruir muitos povos.
você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas dos madeiros farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha-se a taça da mão direita do Senhor. É dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Estar coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Glória, né? Aleluia. Coisa maravilhosa a palavra de Deus, né? Ela sempre dá um entendimento para nós. Que bom, que maravilha, né? Gostei dessa passagem aqui. Deus maravilhoso. Capítulo 2 tem muita coisa interessante mesmo. Ele fala, né? Que é para escrever na tábua. Ele fala sobre a minha. O Abacuque fala, né? Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que me responderei quando eu for erguido. Aí então Deus fala com ele. Então o Senhor me responde. Escreve a visão e torna-a bem visível, legível, sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37, fala, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quer dizer, aquilo que tiver que acontecer, as promessas, o retorno de tudo aquilo que foi feito, que foi aplicado, que foi determinado, vai acontecer. Não precisa se preocupar. O cara pode passar correndo, ele pode correr, ele pode se antecipar, ele pode procurar antecipar a situação. Não se preocupe.
Não adianta. Tudo vai chegar exatamente no tempo do Senhor. Quando ele fala que pode passar correndo, que você ainda vai enxergar o que está escrito, é o que vai acontecer. Não adianta. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, queremos, sabe, passar por cima. Não, porque eu vou fazer isso agora, porque tem que ser agora. Não adianta, meu. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo do Senhor. Não adianta você querer correr. Faça as coisas com cuidado, com pensamento no Senhor, pensando no melhor. Porque se você se antecipar, você vai se prejudicar. Não vai dar certo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quando ele fala isso, é que as pessoas, quando adquirem muitos bens, quando as pessoas se têm um certo sucesso na vida, ela se incha, né? Ela se sente mais que os outros, se enche de orgulho, acha que pode fazer o que bem entende e acaba magoando os outros, pisando nos outros, humilhando os outros. E não vai dar certo isso, porque Deus também está olhando. Deus nos quer comedidos, viu, Jurandir e Ruth? Deus nos quer comedido, nada de excesso, tudo dentro. Olha, dentro do lugar correto, que não venha prejudicar ninguém. Porque se você viver demasiadamente, tudo que você faz demais, exagerado, é prejudicial. Não só para você, como para os que estão em volta de você. E ele fala, tanto mais que por ser dado ao vinho, é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo. É como a morte, né? Que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? É daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Quer dizer, ai daquele que multiplica os seus bens com aquilo que não é seu. Ai daquele que explora os outros, multiplicando seus bens, adquirindo as coisas ilícitas e ajuntando no seu celeiro. Vai ser destruído, vai pagar caro, porque Deus está observando, está vendo tudo. Não adianta. Não adianta. Ai daquele. E ele fala também, ó, ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Ah, quem não sabe, né? Muitas vezes, amados, nós temos o cartão de crédito, nós temos crédito, nós temos a oportunidade, às vezes, de comprar as coisas fiado, né? Como diz o mundo aí. E a gente se endivida, a gente faz aquilo que não está ao nosso alcance. E acaba se endividando e depois perde o sono, perde a comunhão com Deus. Por quê? Porque não tem direção de Deus. Né? E não adianta você querer colocar a mão onde, colocar o chapéu onde sua mão não alcança. A gente tem que andar comedido, tem que andar com os pés no chão. A palavra fala aqui, ó, ai daquele que carrega a si mesmo de dívidas. O cara não vai dormir, não vai ter sossego, vai ficar com o nome sujo, vai tirar a paz dele, dos outros, vai perder a saúde, porque é isso que acontece. Então nós temos que ser comedidos, fazer apenas aquilo que não é, que nos é proposto, que é aquilo que é possível ser feito. E muitas vezes a gente se perde nessa caminhada.
Já passei por isso. Já passei por isso. E, e às vezes, hoje em dia, hoje mesmo já nessa idade que eu estou, às vezes eu me sinto, sabe, nessa situação. Porque você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Você tem que levantar os olhos para o céu e pedir a direção de Deus. Mas muitas vezes, como você tem a opção do mundo, que o mundo oferece para você, oferece um crédito, oferece oportunidade, você tem, e você acha fácil, você vai e se envereda naquilo e acaba se prejudicando. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Você pode até se dar bem, mas também pode se dar mal. Então é preciso precaver, não entrar em dívidas, não se envolver. É muito difícil, é muito difícil. Isso serve muito para mim, sabe, amados? Serve para mim. E eu estou aqui vendo que não é fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Jurandir, dou a oportunidade para você dar continuidade aí nesse pedacinho que eu li aqui. Esse começo, né, é uma continuação do que a gente viu ontem, em que Abacuque se coloca diante de Deus e ele tá bravo, né? Ele tá ali revoltado porque ele vê que uma situação ímpia está cercando ali Jerusalém, tá cercando ali o Reino do Norte, né? E ele fala: Senhor, até quando eu clamarei pedindo ajuda e o Senhor não me ouvirá? Até quando gritarei violência e tu não salvarás, né? Então ele está se colocando diante de Deus aqui, de uma forma bem impositiva, né? E está cobrando aqui, né? No versículo 4 do capítulo 1, ele diz, né? Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça, ela é torcida, né? Porque, na verdade, o justo não era para ser oprimido, né? Segundo o ponto de vista que ele está colocando aqui, era para a gente estar de boa, era para quem está correndo pelo certo, está sendo abençoado e não está sendo oprimido, né? Então o negócio aqui está ao contrário, né? É o rabo que abana o cachorro, no caso, né? E aí ele se coloca diante de Deus pedindo aqui uma revelação, uma orientação, uma explicação, e Deus dá uma resposta para ele que ele não gosta, né? E aí ele se coloca diante de Deus novamente, faz alguns pareceres ali, que a gente já viu ontem, né? Acho que não tem a necessidade de ver de novo, mas no versículo 2, quando ele responde ali, ele inquere alguma coisa a Deus, né? E ele fala: Senhor, ó, eu vou estar na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, assim, ele tinha tanta resposta, ele tinha tanta convicção, né, de que a conversa com Deus ia continuar, né, porque ele estava revoltado ali, ele não estava satisfeito com aquela situação e ele queria uma explicação, e ele queria um agir de Deus para que a coisa fosse diferente. A gente até falou de intercessão ontem, né? Então, quando você tinha lá a muralha na cidade, que era para proteção, em cima da muralha ou em cima dos montes, né? Tinha lá o camarada que ficava numa torre de vigia para avisar quando o inimigo aparecesse e avisar a cidade, né? Então ele ficava vigilante ali para qualquer problema que acontecesse, ele avisar as pessoas que não tinham possibilidade de enxergar o que ele estava enxergando, mas a torre de vigia servia para isso, para que a cidade fosse avisada de qualquer problema que acontecesse a partir de alguém que tivesse uma visão mais dilatada, que estivesse enxergando mais longe. E aqui ele fala, né, eu estarei na minha torre de vigia. Então ele quer um posicionamento de Deus aqui, até para passar para as pessoas, né, que estão ali no reino, né, para dar uma palavra de vida, de repente, uma palavra de esperança. E ele fala, né, e eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Né? Então ele estava buscando em Deus, ele não estava buscando em outro. Eu não estou olhando as nações, eu não estou olhando aqui o desemprego, eu não estou olhando a dificuldade, eu não estou olhando o problema, eu não estou olhando a afronta, eu não estou olhando o desaforo, não estou olhando o problema familiar, não estou olhando o problema do meu casamento, não estou olhando essas coisas. Eu estou olhando para Deus. E eu estou buscando aqui na minha intercessão, na minha torre de vigia, no meu quarto de oração, no meu espaço onde eu converso com o Senhor, e eu quero saber o que ele vai me dizer, porque é ele quem pode me dar a solução, né?
Então, ao invés dele estar focado no problema, ele está focado em quem pode resolver, né? Ele está focado em quem pode dar a solução, né? E eu não sei quanto tempo ele ficou nessa, né? Mas o fato é que o Senhor respondeu, né? E ele falou para ele, então, o Abacuque, escreve aí a visão. Por quê? Porque é para você não perder nenhuma palavra, que é para que no decorrer do tempo você esteja relendo, para que não se perca, quando for transmitir a mensagem, ela não seja deturpada. Então, anota aí. Naquele tempo, né, eles tinham um hábito de preencher uma mensagem, quando a mensagem era importante, e ninguém podia saber, ele escrevia a mensagem e selava, né? Ele colocava um carimbo ali e selava no envelope para que quando a pessoa fosse ler a mensagem, só ele abrisse, né? E se tivesse adulterado, ele soubesse que alguém teria lido aquela mensagem que era em secreto. Mas aqui o Senhor está dizendo para ele que não, que essa mensagem é para ela ficar em aberto e que é para ele escrever de uma forma que qualquer pessoa possa ler. Então a interpretação desse texto aqui ela é dúbia, né? Porque ele poderia escrever numa mesa de madeira ali, né? E ali as pessoas poderiam ler, ou do jeito que está colocado aqui, a gente pensa na invenção do outdoor, né? O cara colocou um outdoor e qualquer pessoa que pudesse correr pudesse ler aquela placa que está lá, né? O pessoal coloca bem-vindo à cidade tal, bem-vindo a não sei quem, ou então aquelas placas de propaganda, não é essa a intenção que parece, né? Que ele está colocando. Então coloca isso aí num lugar onde todo mundo que passa, lê até que passe correndo, né? Mas o que acontecia muito é que tinha essas mesas onde as pessoas colocavam mensagens para pessoas lerem, e ele, quando a mensagem era urgente, ele lia e corria, né? Então não é para você ler mesmo que você esteja correndo, é que você leia e corra, porque a mensagem, de repente, ela pode ser urgente, né? Ela pode ser e você tenha que fazer alguma coisa de uma forma rápida. Mas seja qual for a interpretação que se queira dar, né? Eu gosto muito da ideia do outdoor aí, que você possa ler ali, mesmo que você esteja com pressa, mesmo que você esteja atarefado, mesmo que você esteja ocupado com outras coisas, né? Que você saiba que o que o Senhor ele quis dizer. E ali nesse texto ele diz que há um tempo determinado, né? O que Deus quer dizer para Abacuque durante todo o capítulo que a gente vai detalhar aí, né? Que nós estaremos falando, é a respeito de que ele pergunta para Abacuque: Abacuque, você confia em mim? No final das contas é isso. Você confia na minha sabedoria, no meu poder? Você não quer sofrer, obviamente, né? Você não quer que o povo sofra, você não quer que as pessoas passem pelo que está determinado delas passarem, o que um exército inimigo faz quando ele entra numa cidade. É certo que você não quer passar por isso, mas no decorrer do tempo, nações governarão nações, e esse mal vai sobrevir sobre a humanidade, e eu não concordo, eu não gosto, eu não me agrado, mas é o sistema das coisas, é o jeito que as coisas são, até que seja mudado lá no tempo determinado, né? Então, numa forma geral, é isso que ele diz aqui para Abacuque, mas que a gente vai ver de uma forma mais determinada. E ele fala assim: o opressor vem, ponto. Então, o Senhor diz aqui, é muito curto e grosso quando ele está lá o Senhor Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, ponto. Aí você fala: mas Senhor, falo, cara, é isso. Aceita, abraça, é isso aí. No mundo tereis aflições. Mas aí ele vem, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor passou pelo mundo, ele também foi afligido, né? Ele passou por N coisas, assim, não estou nem falando só do final lá, que, né, nós já sabemos, a crucificação e tal, da, da traição de um amigo, né? Não estou nem falando disso, mas estou falando assim, no mundo tereis aflições, ponto. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, ele diz aqui que, apesar que haja o opressor, apesar que haja o mal, apesar que você não vai entender o que está acontecendo, mas isso está determinado por algo maior que eu vou fazer e ainda é uma resposta a todo o pecado que Judá fez, da mesma forma que foi uma resposta pelo pecado de Israel e da mesma forma que esse povo era julgado, a Babilônia também seria. A Síria foi julgada, o Egito foi julgado e a Síria também seria. E a Babilônia também seria. E os romanos também foram. E os gregos antes também foram, né? Então, existe um mal no mundo, mas Deus ele não está de olhos fechados para que não possa ver e não está de ouvidos tampados para que não possa ouvir.
mas no tempo determinado a ação ele será tomada, né? Então, quando ele fala que o justo viverá pela sua fé, né? E é uma coisa que Paulo repete lá no livro aos Romanos, quando ele fala, né? Conforme está escrito na Bíblia, ele está se referindo aqui a esse texto de Abacuque, né? Ele fala, olha, conforme está escrito na palavra, o justo viverá pela fé, né? Então, essa é uma palavra muito forte que vem para as nossas vidas, porque ele não está dizendo assim, ó, tá bom, Abacuque, eu vou dar o livramento aqui, vai ser rapidinho, mudei de ideia. Ele falou, não, ele não está falando isso. Ele fala assim, o mal vem, né? Mas confie em mim porque eu sei o que eu vou fazer. O justo viverá pela fé. Fica firme, não desiste, não desanime, escreva a minha promessa. Esse tempo vai passar, eu vou fazer juízo sobre as nações e o arrogante ele vai cair, né? Quando ele fala aqui da alma, né? Que a pessoa ela tem uma alma arrogante, né? Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Então, ele está falando dos governantes, né? Dos governos. Eles não têm limite, né? Ele é como o gafanhoto mesmo, né? O que ele pode se apropriar do que é do outro, ele vai expandindo os seus horizontes, ele vai e vai tornando o outro escravo e vai entrando no país do outro e vai querendo mandar como se fosse dele. E ele não, né? É a sepultura, né? Não deixa de receber gente, né? Todo mundo morre, né? A sepultura não se cansa, né? Então, é nisso que ele está falando, né? A ambição, né? Essa fome de poder que o ser humano tem, né? Então ele pisa na plantação do outro, ele derruba cidades, ele passa fogo, ele faz maldades com as populações que estavam lá, como se ele mesmo não fosse um ser humano, como se ele mesmo não fosse uma pessoa. Ele se acha um deus, na verdade, né? Ele acha que ele está acima de todas as coisas. E isso é o que o poder faz, né? Isso é o que a bebida, né? Quando ele fala aí da bebida, a bebida tira a razão da pessoa, né? Ela começa a agir de uma forma irracional, né? Ela começa a agir de uma forma imprudente. Então, essa, isso é o que traz aqui esse capítulo 2 e que vai sendo esmiuçado aí a partir do verso 5, onde o Mário parou aí. E aí eu deixo para a Ruth, caso ela queira fazer algum comentário, avançar nessa questão, ou para vocês avançarem aí a partir dos versículos para frente aí. Não, eu estou aprendendo, mas eu aprendi algo aqui que falou para o tempo determinado naquela época. Eu não sei falar a palavra, mas em hebraico significava esse tempo determinado. Lá Moelde. Moelde é tempo designado, encontro marcado, festa calendária. Deus tem agenda, não é azar, é providência mesmo. Que Deus age por agenda, ele marca a hora e ele não falha, ele vai, ele faz, né? Não é como nós que mudamos a agenda de Deus não muda. Quando ele decidiu, tá decidido. Igual quando ele mudou com o povo só para arrepender, né? Porque Deus odeia o pecado, e nesse caso aqui, essa agenda é por causa disso, né? Por isso não mudará. Igual ele fala do tempo lá, da. Igual o senhor está falando aqui no 5, que fala, escreveu: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo é o versículo, né? O justo viverá pela fé. Esse versículo também, ele fala aqui, ele se repete também no Novo Testamento, não é, seu Jurandir? O Romanos justo viverá. 1,17. Então, é isso que eu ainda estou vendo, seu Jurandir. Você pode continuar, eu ainda não tenho uma resposta para dizer, mas tem muita coisa aqui. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é veloz como a sepultura e como a morte. De fato, a riqueza é ilusória. Por que será que é? E o ímpio é arrogante. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta
para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai. Aí começa os ai. Então vou deixar o senhor entrar nos ai. E eu vou ler mais um pouquinho, porque os ai. São quantos Ai, ai? né? Misericórdia. O ai principal aqui é daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, né, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Quer dizer, não adianta a gente fazer coisa errada, pensando que vai se dar bem, que não vai se dar bem. Não adianta você ajuntar tesouro dentro da sua casa, tesouro mal adquirido. Uma hora a casa vai cair, vai sobrar para você. Porque a gente, é muito claro que a gente pode pensar e ver. Quando nosso Senhor falou para Adão, viverá do suor do teu rosto, comerás do pó e ao pó tornarás. Quer dizer, você tem que viver do seu suor, você tem que adquirir aquilo do seu trabalho, entendeu? E não adquirir coisas erradas ou coisas fáceis que venham por baixo do pano, porque Deus não vai se agradar disso. E tudo aquilo que você usufrui fora do contexto, você está tirando o suor do outro. Quando um ladrão rouba uma pessoa, toma o fruto de uma pessoa, o cara trabalhou o mês inteiro, comprou um relógio, um celular. O ladrão vai e rouba aquilo. Quer dizer, ele está roubando o suor daquela pessoa. E aquilo tem um preço. O suor é sangue. Então, a pessoa que adquire aquilo que não é dela, que usufrui do bem dos outros, vai pagar caro. Vai pagar caro. Então, a palavra fala, ai, né? Ai, daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, e para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do seu mal. Ai daquele. Tem pessoas que exploram os outros também, sabe? As pessoas não, não têm a consciência de ressarcir aquilo que é devido. Ai daquele também. Essa palavra se coloca também aos empregados, né? Que são pagos para trabalhar e não fazem aquilo que são ressarcidos. Eu fico imaginando, porque às vezes você vai no hospital, você vai no posto de saúde, e aquela pessoa que está ali não atende o cliente com decência, não é, não é, sabe? Ontem mesmo, foi antes de ontem, aconteceu um fato aqui no posto de saúde, que merece ser contado. Uma senhorinha foi lá pegar uma receita, pegar um atestado, ou sei lá o que ela foi fazer lá. Sei que ela foi pegar lá para passar no médico. E a moça deu um endereço para ela que não era no mesmo bairro que nós estamos. E ela não sabia onde é que era, ela não sabia que ônibus precisava tomar. E ela perguntou para a moça: moça, que ônibus que eu devo tomar para ir nesse lugar? Porque eu nunca fui lá, não sei onde é que é. A moça respondeu com indelicadeza. Falei, moça, eu não sei disso não, eu só ando de carro, como é que eu vou saber? Se vira. Falou assim com a senhorinha de idade, sabe? Nossa, a mulher ficou muito frustrada com ela. Então, amados, nós precisamos ser mais complacentes. Precisamos ser mais suave. Não precisamos ser grossos. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não saiba, mas você tem que ter o interesse de ajudar. Fala, senhora, eu não sei, mas espera aí. Fulano, sabe? Isso agrada a Deus. Agora, quando você é grosso dessa maneira, você não sabe o problema que deu ali.
A senhorinha ficou muito furiosa. Ah, você é bem-sucedida na vida, você não está nem aí com os outros. Essa é a sua função aqui? Aí começou o maior barraco lá dentro, por Ixi. causa de uma palavra errada, por causa de uma falta de consideração, uma falta de consciência, uma falta de respeito para com os mais idosos, para com o próximo, né? Não vou nem dizer mal do idoso, mas para com o próximo. Então nós precisamos tomar cuidado, né? E a palavra de Deus fala que, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Nós temos que ter calma, nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor ao próximo. Aquela mulher que ali estava, ela é paga para aquilo. E não faz isso, vai pagar. Vai ter a resposta de Deus. Vai se dar mal. Então, muitas vezes, uma resposta mal colocada causa um furor terrível, causa uma guerra. É isso que acontece. Nós precisamos estar atentos, né? A pessoa que trabalha em hospital, na prefeitura, servidor público, ele está ali, ele está sendo pago para aquele trabalho. Ou quem quer que seja, um cara que trabalha numa padaria, que trabalha no comércio, ele tem que atender o cliente bem, ele tem que fazer o possível para que o outro saia satisfeito daquele lugar. Não é verdade? Porque senão causa confusão, causa problema. E as coisas não é por aí. Ah, mas eu não estou bem hoje. Bom, é um problema seu. Resolva o seu problema, mas não passe para os outros o seu problema, para que não venha ocasionar isso. Amém, amados? Eu fico pensando, né? Você vê, às vezes a pessoa, ela acorda, né, e tal, vai trabalhar, se veste ali e tal, não sei o quê. Aí ela fala um negócio desse e ela pega do outro lado, ela não sabe quem tá com essa senhorinha, né? Ela pode pegar um filho ali, ela pode pegar uma filha, ela pode pegar um parente, ela pode pegar alguém que tá ali naquele meio e que se revolta com aquela atitude dela. E aí eles gostam de mostrar muitas vezes aquela placa, né? É crime você se levantar contra o servidor público e bababá no seu exercício da sua função, porque eu entendo que tem muitas coisas que a gente quer e às vezes o nosso convênio não cobre, às vezes não é responsabilidade daquela pessoa, mas a gente quer o problema resolvido e às vezes na nossa impaciência a gente acaba sendo mal educado e eles têm que atender muitas pessoas ali durante o dia. Não digo que seja fácil, mas eu digo que a pessoa tem que ser no minimamente preparada, minimamente treinada, e se ela não dá para aquilo, ela que vai fazer outra coisa. Sim, Porque, na verdade, o que que acontece? Esse exemplo, né, que você, só para ficar nesse exemplo que você deu, isso é uma questão de ser humano, não é uma questão de salário. É uma questão de você tratar um outro ser humano com respeito, né, com educação. Então, mesmo que ela não fosse, né, não soubesse a informação, senhora, sinceramente eu não sei, eu também nunca fui a esse lugar, né, eu não posso ajudá-la, né? Então, tem algumas coisas que a gente escuta que bate mal nos nossos ouvidos, né? Eu lembro de uma declaração de um jogador que ele fez alguns anos atrás e que, na época, né, os treinadores dele já falavam, ó, meu, tem que dar uma segurada nesse rapaz aí, porque senão lá na frente ele vai virar um monstro, né? Ele estava numa discussão com os jogadores, aí no meio daquela discussão, brincadeira, discussão, ele virou pro garoto e falou assim, ah, o salário que o seu pai ganha eu compro de ração pro meu cachorro. olha Isso deu só. um rebu Isso deu um rebu, nossa, né? E aí o pessoal falava, né? Ó, tem que frear essa pessoa aí, né? Por quê? Porque isso não é forma de você proceder. E realmente, no decorrer dos anos, né? Essa frase foi repetida algumas vezes, ele teve algumas atitudes negativas lá. E aí o pessoal falava assim, o pai dele errou na base, né? Porque quando o cara falava isso, o cara olhava e achava bonito, né? E não Nossa. havia correção.
Então, quando você traz aqui para o texto, né, da palavra, conforme você está falando, eu penso muito sobre os bancos, sabe? Eu penso muito sobre os bancos, porque o Senhor ele fala na palavra dele, não empreste com usura, não empreste sem você de maneiras injustas. E os bancos são os que mais lucram no planeta, né? Quando você ouve falar que um Exatamente. banco não teve lucro, você pode saber que a sociedade acabou, que a sociedade, o resto, né, E a com padeceu. usura, hein? Nossa, demais. Eu tô citando isso até como exemplo, porque eu tive uma situação essa semana. Olha que coisa, né? Como eu acabei o meu curso de história, eu estou fazendo um cadastro, mesmo que eu não vá dar aula, mesmo que eu dando aula e tal, de todo jeito eu tenho que fazer um cadastro e uma prova aí no governo do estado para poder estar elegível, né? Para poder ser chamado aí caso haja essa situação, essa vaga e tal. Então eu tenho que fazer uma prova. E para fazer essa prova, eu tive que fazer um cadastro e eu tenho que pagar para isso, né? Aí quando eu fui Isso. fazer o Pix, né? Eu entrei no Itaú ali, eu falei, pô, eu tinha um dinheiro no Itaú, eu vou pegar do Banco Itaú, vou fazer esse Pix e tal, não sei o quê, que eu não encerrei a conta quando eu saí da empresa, tal, não sei o quê. Mas era uma conta que eu não movimentava há 6 meses. Além de eu não ter o dinheiro que eu deveria ter lá na minha mente, eu devia para o banco. Mas por quê? Porque eu não encerrei a conta, todo mês eles comem um É. valor para manter a sua conta aberta. E aí eu tava comentando com a Maria, eu falei, cara, eu tinha um dinheiro lá, que o dinheiro evaporou, que eles consumiram o dinheiro lá, e ainda pegaram o que tinha. E aí eu fiquei com saldo negativo. Aí eu tive que ir lá Tá no vendo? banco para encerrar a conta. Tá, eu falei, caramba, cara, só para ter a conta aberta lá, enfim, então. Tá bom. Então os caras ganham até quando você deixa o dinheiro parado lá. Verdade. E aí eu peguei uma senha, né? Falei, escuta, eu tenho que falar com o caixa lá e tal, não sei o que. Pega a senha do caixa e tal, não sei o que. Fiquei 1 hora no banco. Quando eu cheguei lá, não era naquela fila. Aí eu pergunto, né? Como é que eles conseguem atender tão mal assim, né? Porque mesmo que não, né, já que não tinha ninguém para orientar, você simplesmente pega uma senha e espera, né? Ela, ô, fulana, o rapaz aqui pegou uma senha, não era aqui no meu caixa, mas eu vou passar, te dar um outro número e você vai lá que eles vão te passar lá, porque você já esperou 1 hora. A pessoa olha, ela simplesmente pegou minha senha, rasgou minha senha e falou assim, não é aqui não, você vai ter que pegar outra senha lá. Cara, eu fiquei muito puto, muito, muito, muito puto, porque eu já tinha gasto 1 hora e pouco esperando, né, até eu chegar o meu número, para ela chegar lá e falar assim: não, não, não era aqui não, é no outro lugar. Eu falei assim: pô, mas eu vou ter que pegar a fila tudo de novo? Ela falou: infelizmente. E aí rasgou a senha. Eu olhei assim, eu falei: caramba, velho, né? Então é um negócio programado para não dar certo. As pessoas parecem que fazem o negócio para você não ir bem, né? Mas o texto, ele fala assim, né? Os ais que ele está falando para Abacuque é um ai de maneira generalizada. Ele falou, Abacuque, confia, só confia. Vocês vão passar por essa situação, vai ter um tempo determinado, e quando ele fala aqui de tempo determinado, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, não era na geração de Abacuque que ele ia ver essa justiça, né? Ele falou, Abacuque, deixa escrito direitinho aí, mas ele está falando de nação para nação. A nação de Israel não vai ficar debaixo dessa ordem muito tempo, e as outras nações que vierem nesse ímpeto, elas também vão cair, porque eu não concordo com esse sistema de coisas e eu não concordo com as coisas são geridas. Eu gostaria que as coisas fossem desse jeito. Então, quando ele diz aqui o que ele não concorda, ele já está dizendo também como ele gostaria que fosse, né? Então, o Senhor está dizendo que o governo dele é diferente do governo humano, né? Então, ele diz aí, ai daquele que acumula o que não é seu. Você está roubando, né? Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Penhorar é quando você dá algo, pega um dinheiro e o cara fica guardando até você voltar lá e pagar, né? E você poder devolver o dinheiro do cara. Só que ele cobra muitos juros, né? Então eu tenho uma caneca aqui, eu falo, ó, eu tenho um valor sentimental, tenho um valor que eu consigo levantar nessa caneca, eu não quero vender. Aí eu falo pro camarada, ó, eu quero penhorar essa caneca. Então, tá bom, por ela vale, sei lá, R$ 100, ó, eu te dou R$ 20. Pô, mas R$ 20 é muito pouco. Fala, então leva ele embora, eu te dou 20. Só que quando você vai buscar o penhor, ele quer o 100, né? Porque ele não vai ficar trocando figurinha com você. Só que ele é Não. muito diferente, ele já faz um valor que você não vai conseguir pegar depois, né? Porque ele quer virar aquilo.
Se chegar alguém com 80 lá, ele vende, né? Verdade. Então, ele fala, será que não se levantarão de repente contra vocês os seus credores? Ele está falando aqui a respeito de quem está agindo mal, né? Fala, então você fica oprimindo, só que você aperta tanto o parafuso que uma hora ele espana, uma hora ele aperta, uma hora ele estoura, né? Então, a gente que é prestador de serviços, né, de alguma forma, o que que acontece? Às vezes você vai trabalhar em alguns lugares e o camarada ele gasta no fim de semana o que você não ganha no mês. Mas até aí o dinheiro é dele, ele gasta com o que ele quiser, se ele tem para gastar e tal. Mas quando você cobra, ele quer diminuir o valor do seu trabalho. Não é que ele não tem dinheiro para pagar, mas ele acha divertido ficar negociando com você e te pagando menos. Entendeu? Aquele dinheiro não vai fazer falta para ele. Você estava cobrando o que era justo. Só que ele vê que você está numa situação de necessidade, aí o que que ele faz? Ele diminui o seu ganho. E aí ele sai sorrindo ainda, né? Dizendo que, Sim. achando que ganhou, né? Que levou vantagem. Mas o Senhor não se agrada dessas coisas. Então, de repente, ele diz aqui, né? De repente, contra você, os seus credores eles vão se levantar. E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restarem virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajuntam na sua casa bens mal adquiridos, que essa é uma das formas, né, de você, por roubo, é por você desvalorizar o que é do outro, é de você se apropriar do trabalho de alguém. A gente pega, quantos casos que a gente ouviu aí na Assembleia Legislativa, aqui no Brasil, né, eu acho que, não posso falar de outros lugares, que o camarada, ele fala assim, ó, eu tô te dando um emprego, na sua carteira aqui você vai receber 50 mil, mas você vai devolver 30 mil aqui e o seu salário vai ser de 20. Aí você fala, porra, eu ia ganhar 2. Só que o camarada tá lesando o Estado, tá lesando o governo, você tá ajudando nesse processo, mas você vai falar que você não é bobo nem nada, então, né, você, né, melhor isso do que outra coisa. E aí o senhor ele está dizendo que são bens mal adquiridos, né? São bens mal adquiridos e isso tem um preço. Para pôr o seu ninho num lugar bem alto, então você vai morar num lugar, né? Você vai construir as suas moradas, você vai viajar, você vai passear, você vai ficar numa área segura e quem paga é o boi de piranha, né? Você pega alguém para pagar para você, um laranja, né? Que ainda tem essa maldade, não é isso? Os seus Verdade. planos resultarão em vergonha para sua casa e para sua família. Aqui eu teve uma construtora, eu não vou falar o nome, né? Porque sabe Deus, né? Mas isso é fato. Teve uma crise aí no Brasil alguns anos atrás, que as construtoras tinham se juntado para poder fazer um cartel e pegar as obras, eles ficavam distribuindo as obras entre eles, cada hora um ganhava, mas com valores superfaturados e eles já estavam ali aliançados, né? Foi um caso muito famoso aí no Brasil. E aí o que que acontece? Alguns presidentes fizeram ali aquela delação premiada e tal, e não sei o que, tiveram que devolver um monte de dinheiro para o Estado, assumiram que tinham feito a corrupção e biriri, barará, barará. E aí uma das pessoas foi presa, né, de nome muito famoso aí e tal, não sei o quê. Quando ele saiu da cadeia, porque ele cumpriu a pena, ele saiu da cadeia, a, a, a gente soube disso, né, que a família dele, ele ficou tão escandalizado que mudaram até o sobrenome. A esposa, né, teria se separado dele, a filha teria se separado ali, teria dissociado, e a vergonha foi tão grande que eles mudaram o sobrenome. Então a empresa não podia pegar mais obras do governo, o que que eles fizeram? O cara tinha todo o know-how de conhecimento, a empresa era muito capaz, ninguém está falando da capacidade de entregar a obra ou de fazer bem feito. Tinha sim, só que tinha esse problema dos orçamentos, dos custos e tal. E aí o que que eles fizeram? Abriram outras empresas com outros nomes, né? Mudaram o CNPJ e continuam pegando as obras que estão aí, porque não tem muitas empresas que têm know-how para fazer as obras, entendeu? Então ele só mudou o CNPJ. Mas nesse caso específico do líder, né? A família que tinha lá esse sobrenome saíram até do Brasil, já que eles tinham condição de, por conta da vergonha, porque não dava para andar na rua, né? A pessoa entrava num bar, entrava num restaurante, entrava em algum lugar e tinha aquele, né, alvoroço, vamos dizer assim. E a pessoa falou assim: quer saber? Vou mudar meu nome aqui, vou desligar da família aqui, vou levar minha vida em outro lugar, por conta dessa vergonha, né? Mas assim,
vergonha em termos, né? Porque não deixou de usufruir os bens que haviam sido conquistados, né? Que vergonha é essa, né? Verdade. Ah, eu estou envergonhado. Então devolve o dinheiro, né? É, Então é uma vergonha meia boca, né? Então, mas aqui ele fala, né, que as pessoas ficariam envergonhadas e ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiro farão eco. Então, o que eles destruírem, o que eles passarem a fogo, o que eles derrubarem, ficará de evidência contra o crime que eles cometeram e aquilo vai se juntando no processo que Deus está montando. E fala assim, vai chegar o tempo de vocês também. Você está fazendo, mas não vai achando que é de graça. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o Senhor está dizendo aqui que no final das contas, o único que é de eternidade a eternidade é Ele. E a única palavra que prevalece é a dele. E se a gente for juntar, né, desde que o homem se tornou civilizado, né? Desde que a civilização, as cidades foram aí erigidas, desde que impérios começaram, olha a sucessão dos que levantaram e dos que caíram, né? Então, por que que a gente acharia que esses que estão aí não vão cair também? Como disse a também. Ruth ali, né? Deus está cumprindo o seu calendário. Então ele fala para mim e para você, né? Dá um tempo, acalma. Eu estou vendo, eu estou olhando, eu estou É, pesando, eu estou medindo e nada está passa chegando, batido, né? e tá chegando o tempo, né? O meu calendário, né? Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui, que ele está acima das nações. Ele fala, Abacuque, você vai passar. Abacuque, vai ser ruim mesmo. Você está absolutamente certo. Eu estou ouvindo a sua oração. Mas você confia em mim? Eu sou o Senhor da história. O justo viverá pela fé. Faz isso que você está fazendo. Continua orando, continua me buscando, continua aí firme, né? Eu estou dizendo para você que vai acontecer, mas aguenta aí, porque no tempo determinado virá o fim, mas o justo viverá pela fé e será recompensado por essa fé. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você já ouviu? Aqui eu vou dar um exemplo meio chulo, né? Mas já viu aquela coisa que as pessoas vão numa festa, aí tá todo mundo curtindo, aí o cara vai lá e põe uma pílula na bebida da outra, e aí ele faz até sequestro de pessoas e faz tráfico humano? Hum, Isso quando a pessoa sim. não abusa da outra e larga por aí, né? Então, essas coisas, né? Essa coisa de você embebedar a pessoa e usá-la para desacreditar a pessoa dela, a gente já. Bom, é coisa de filme, mas o filme é inspirado em algum lugar, né? O pessoal fala assim: olha, eu tenho o Mário está candidato aí à política, ele tem uns bons projetos, mas é o seguinte: a minha família ela é uma família que a gente sempre esteve na política, a gente quer continuar com o nosso mandato aqui, mas ele não é dos nossos. O que que a gente faz? O cara deposita um dinheiro na conta dele que foi manda ele justificar. Fala, mas como é que eu vou justificar um dinheiro que depositaram na minha conta? Mas por que depositaram dinheiro na sua conta? Porque você é bonzinho? Porque você é legal? Você tem que explicar o dinheiro que entrou na sua conta. Mas o cara já depositou para te queimar, entendeu? Ele acha alguém lá para fazer um depósito sinistro lá e te queima, Sim, entendeu? O outro chama o outro para uma acontece mesmo. festa. Chama o cara para uma festa, joga um monte de bebida no cara, deixa o cara desmaiado lá, contrata umas prostitutas lá, e aí o cara fala assim: olha lá, olha o que o cara estava enfiado. Ele acorda e não sabe nem o que estava acontecendo. Mas como é que você explica? Entendeu? Então, aqui o Senhor está dizendo aquele, ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a sua nudez. E isso, aqui ele está falando de nação para nação, né? Não é de indivíduo para indivíduo. Eu que estou trazendo para uma relação aqui de indivíduos, né? Mas as nações fazem isso, eles fazem alianças e não cumprem. Ele faz uma aliança e diz para o cara, não, eu estou com você nessa. Quando chega lá, é o exército do cara que está tomando o que era dele, né? Então, quando o Abacuque fala, "Ué, esses aí são traidores, né? São mesmo, porque eles fazem alianças para não cumprir, né? Ele faz aliança para se apropriar. Ele faz aliança, ele te empresta um dinheiro já de olho na sua casa, que você não vai pagar mesmo, e aí o cara tá de olho já naquilo que vai tomar do que é seu, né? Então, é disso que a palavra de Deus aqui ela tá falando, né?
Então, beba você também, mostre a sua incircuncisão, chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu a violência contra a terra, e contra as cidades, e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo? Aí ele fala a respeito da idolatria, né? Porque a Babilônia tinha lá os seus ídolos, né? A Babilônia tinha lá os seus deuses. E claro que quando alguém ganhava sobre o povo do outro, parecia que o deus do outro era mais fraco. E aí eles fazem uma festa, enfim. E aí o Senhor fala da loucura que é, né? Em Jeremias ele fala muito sobre isso e em Abacuque aqui também. Então, né, você, amado irmão aí que está habituado a se inclinar para imagens de escultura, né, mantenha a sua fé, mas direcione ela direto para Deus, porque ele diz na palavra dele que não tem muita lógica, né? Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu e, né, e que botou numa fundição e que isso é mestre de mentiras? Esse ídolo aí, ele não respira, não come, não bebe, não cheira, não faz nada. Então, ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Então, esse texto aqui, ele é muito claro para aquele povo daquela época, né? Não tinha igreja católica naquela época, viu, irmãos? Então, aqui, o cara fala assim, tá falando do catolicismo, tá falando aqui do não sei o quê, não sei o quê. Não, querido, aqui não tinha igreja católica. Ele estava falando para Abacuque, ele está falando aqui da Babilônia, ele está falando para os governos, para as cidades politeístas que adoravam outros deuses e tudo mais. Então, Abacuque está dentro de um contexto histórico, mas trazendo para os dias de hoje serve também, né? Não estou aqui agredindo a fé de ninguém, eu estou falando do que diz a palavra de Deus. Há um único intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, e esse homem, né? Então, essas invencionices que colocaram depois aí, ela é completamente contrária a esse princípio da palavra, né? E aqui, então, encerro o capítulo 2. Eu vi que já passou um pouco da hora, eu deixo para vocês aí fazerem os comentários finais, caso o queiram, e eu agradeço a oportunidade aí no nome de Jesus. Ah, não, passou muito rápido essa hora. Eu ainda tô no Zaya aqui, aprendendo Zaya ainda. Pois é, Pelo amor, passou rápido demais, eu nem vi. Eu tô aqui tentando ouvir e aprender ao mesmo tempo. É injusto isso. Ah, não, o tempo foi rápido. Tô falando que eu demoro muito para aprender. Igual o mas aí você primeiro, pode continuar por conta. E... só para ver o primeiro ai aqui que eu tava vendo, ele fala da ganância e do saque, né? Como o vinho, que o vinho é traidor, né? Então, assim como o vinho é essa ganância do saque, porque como a Babilônia está, era como se ela tivesse, ele fala como se ela tivesse bêbada de tanta ganância, né? Sim, E como o bêbado ele fica bêbado, ele não traz, ele não entrega nenhuma alegria. A alegria dele, ele acha que é alegria, né? Mas quando vai ver o resultado, é uma ruína. Tudo que ele fez, quando estava naquela bebedeira, bêbado, fez coisas que não devia. E então ele tá, esse ai que eu estava vendo, esse primeiro ai aí, para Babilônia, ela é uma o estado dela, ela vivia como se fosse lá bêbada, né? Tirando dos outros, bebendo tudo, a vida deles, fazendo tudo, né? Aquela ganância. Mas no final, tudo que ela juntou foi para a própria ruína dela. Toda a bebedice que ela teve, todo, né? Foi para a própria ruína. Então eu só estudei esse daí. Não deu tempo dos outros quatro, não, seu Jurandir. Muito. a gente está lendo isso, pensa só, se ele escreveu lá pelo ano 700 antes de Cristo, nós estamos no ano 2026 depois de Cristo, Pois né? é. Então nós estamos muito depois, e nós vimos o cumprimento dessas palavras pela história, né? Hoje a gente vê pela história. Babilônia caiu, a Grécia caiu, Roma caiu, a Inglaterra, que foi império, caiu, né? Tá aí a Inglaterra, graças a Deus, tá ali, né? Tá lá. Mas como Ainda tá império lá. caiu, né? E os Estados Unidos e a China também vão cair. Então é só uma questão E tem, Do de calendário, tempo. seu Jurandir. É uma É uma questão do questão do calendário. Exato. calendário.
O dia que Perfeito. tiver É lá, isso. o dia que vai ser. Agora, a Aí nós, Provérbios, nós, a nós cabe o seguinte: o justo viverá pela fé. Querido, mantenha a sua fé Amém. em Cristo Jesus, fica firme nisso, que é a orientação de Deus é isso, né? A É. orientação para ele é isso, ó, no mundo tereis aflições, mas vocês tenham fé, né? É isso. é bom, A André. fé muda tudo, né, seu Jurandir? A fé transforma, a fé Sem fé é muda a impossível. situação, a fé muda até o coração de Deus. Sem fé é impossível Então, agradar a Deus, né? É, por isso que muda o coração dele, que se nós tiver fé, a gente muda a nossa atitude e aí nós toca o coração dele, como lá naquele é Amós ou é Miqueias? Jesus é tanto eles que se arrependeu e Deus mudou, né? Não destruiu o que pediu. Foi Amós, né? Que orou e pediu para Deus para não fazer, aí mudou, passou. é isso Jeová, daí. O, misericórdia, muita coisa. E eu encerro aqui em Provérbios capítulo 27, versículo 20, que fala que o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. É isso daí. Então, Por quê? ganância. Então, vocês vão orar. Eu quero pedir oração, que a minha mãezinha veio lá do Brasil, né? Ela chegou hoje, está fazendo uma semana. Eu vi ela sexta-feira e vi domingo, por causa de tanto que eu tô nessa correria. Eu vi ela só na sexta, ela chegou na quarta, eu vi ela na sexta. E domingo a gente fizemos o aniversário dela e foi o dia que eu consegui ainda ajudar e a gente ficou junto com ela. Mas hoje é exato o dia do aniversário dela, que ela pediu oração por isso. E ontem também ela levou um susto porque ela tá com uns vermelhões na barriga dela, sabe? Porque ela é um pouquinho fortinha. Então, tem aquelas dobrinhas, né? E naquelas dobrinhas estava um vermelhão e nas pernas dela ainda tá muito inchada, porque ela mora em Rondônia. E foi de Rondônia para de Paraná para Porto Velho, que é Rondônia, né? Ela viajou para quase 5 horas, foi de ônibus, mas ou foi de van, né? Que eles falam. Mas mesmo assim, as pernas vai apertada, né? Para uma pessoa que já tá fortinha, a circulação não funciona e ela já tem pressão alta. E de lá foi para São Paulo, mais não sei quantas horas, e de São Paulo para cá, então foram 2 dias, né? 9 horas, então, e de New York para cá, mais 5 horas dentro do carro. Então, ela andou muito, sabe? Então, ela achou com as pernas muito inchadas e ainda estão um pouco. E como estava vermelho, meu cunhado é médico aí no Brasil, e aí ele ligou ontem para ela, perguntou como ela estava. Ela falou assim: tô com muita dor nas pernas, e aqui na minha barriga tá tudo vermelho, muito vermelho, ficando roxo. Aí ele falou assim: ô, dona Raimunda, isso aí é trombose. Vai para a emergência que isso aí é trombose. Então ela assustou todo mundo ficou apavorado. Eu estava trabalhando, larguei até serviço para vir, porque eu estava mais perto, sabe? Foi no final quase da tarde, quase 5, 6 horas. Então a gente corremos lá, só que a minha sobrinha também já está quase se formando médica aqui, também correu e todo mundo. E chegou lá, examinou ela, falou: vozinha, isso aqui não é trombose, vozinha, mas se você quiser ir para a emergência, nós vamos. Aí ela falou: não, enquanto vocês chegavam aqui, eu tomei banho e eu ungi, eu passei o óleo e eu ungi, e eu já não estou mais sentindo dor. Ô, glória. Mas aí nós nem todos ainda são, todos creem em Deus, mas a fé é um pouco diferente de um para o outro, né? E tem um que ficou falando, a mãe deve estar mentindo, porque ela não está querendo ir para a emergência e está falando que não está mais com dor. Aí a Como minha é o nome sobrinha, dela? Raimunda. Aí minha sobrinha disse: sim, a vovó tá bem, então agora eu vou lá tomar café com ela e checar ela, mas eu só quero que nós continuemos orando para que a fé da minha mãe seja fortalecida, que o Senhor realmente restaure a saúde dela, porque ela é uma mulher de Deus, ela ora todos os dias para os filhos dela, quando é 9 horas ela liga para cada um,
dá a benção do Senhor, orando, sabe? Ora, diz ela que 3 vezes por dia para os filhos dela. Então, ela é uma mulher de Deus, que confia em Deus, e eu não quero que a fé dela seja abalada, que ela não precise ir mesmo para emergência, e ela seja restaurada. Então, eu quero pedir por isso. E agradecer, né? Eu acho, nem acho que a gente tem que pedir ou agradecer o que tocar no coração de vocês para fazer. Mas é isso que eu queria compartilhar, entendeu? Porque eu gosto de compartilhar com vocês. Amém. E obrigado. Amém. Glória a Deus. Ficamos lisonjeados com isso. E eu tô Grandíssimo, uma feliz que a minha oportunidade. mãezinha tá aqui. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua santa presença com os meus irmãos e quero apresentar desde já a dona Raimunda, Senhor amado, essa irmã querida, que o Senhor possa visitá-la, Pai querido e santo, nessa, que não é bem uma enfermidade, não é? Mas que o Senhor possa tomá-la nas tuas mãos, Senhor amado. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. No nome do teu filho Jesus, eu peço para que o Senhor possa visitar, Senhor, o sistema circulatório da tua filha, que o Senhor possa repreender, ó Pai querido e santo, todo o mal, que o Senhor possa repreender, ó Pai querido e santo, tudo que não provém de ti, que ela possa estar se sentindo bem, ó Pai querido e santo, que ela possa ter uma melhora espetacular e que ela possa, meu Deus, curtir esse tempo em que ela está ali com a sua família. Senhor, visita todas as áreas da vida da irmã Ruth, ó Pai querido, todos os seus familiares, os seus filhos, visita a relação da família, Pai querido, e que esses dias sejam dias de alegrias, que toda ação de Satanás caia por terra no nome do teu filho Jesus, ó Pai, e que a tua bênção seja ministrada, que a tua vitória seja ministrada, Senhor amado. Visita, Senhor amado, a tua serva, a irmã Ruth, visita, Senhor amado, a sua mãe, a dona Raimunda, Senhor amado, e que ela esteja debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, Senhor amado, debaixo do teu livramento, ó Pai, que toda aparência do mal caia por terra no nome do teu filho Jesus, que toda enfermidade seja extirpada do corpo da tua filha e que ela esteja muito melhor, ó Pai querido e santo, agora do que quando ela saiu do Brasil, ó Senhor. Sê com ela, Pai. No Amém. nome do teu filho Jesus que vive e reina para sempre. Quero Amém. agora agradecer também, Senhor, os momentos em que estivemos aqui lendo a tua palavra, em que estivemos aqui meditando sobre as Sagradas Escrituras, que teu Espírito Santo possa falar infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos na vida daqueles que vierem a ouvir, ó Pai querido e santo, este devocional. Que o Senhor possa continuar usando, Senhor amado, o irmão Mário, que o Senhor possa continuar usando a irmã Ruth, a mim mesmo. Que o Senhor possa usar a cada pessoa que tem a oportunidade de falar aqui, ó Pai querido e santo, por este meio, por este veículo. Abençoa a vida do Fábio, Senhor amado, que está ali ouvindo e que estará trabalhando também nesses vídeos, ó Senhor, unge a vida do teu filho, visita a sua casa, visita a sua esposa, visita seus filhos, visita seu trabalho, ó Pai querido e santo, restaura, Senhor amado, tudo que tiver que ser restaurado na vida do teu filho, ó Pai querido, e que no mais breve possível ele possa estar aqui conosco também, ó Pai. Sê com ele, ó Pai querido. Visita cada um dos irmãos que estão aí registrados, ó Pai, neste canal. Visita cada irmão que tem ouvido, Senhor, esta palavra, Pai querido. Que o Senhor possa abrir, ó Pai querido, espaço na agenda dos teus filhos, para que eles possam estar aqui participando, que eles possam estar falando, e que nós possamos estarmos como ouvintes, bebendo dessa fonte que é o Senhor, ó Pai. No nome do teu filho Jesus, que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. 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 Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.